Boa noite, boa noite, boa noite. Depois de 30 e tantas lives, 31, 32, por aí, a gente começa a ter alguns macetes, né? Alguns atalhos no campo. E um dos atalhos é saber como o telefone, a internet que tu tem funcionam, né? Como é que a internet que tu tem, ela se comporta nas mais diversas circunstâncias. Às vezes não se comporta. Às vezes a internet não se comporta. E aí a gente tem que dar um castigo nela. Entrou o Léo Cruz, vamos adicionar Léo Cruz. Aguardando poeta Léo Cruz. Olá, Oi, você. Christian. Tudo bom? Deixa Tudo e com você? eu arrumar aqui. Olha, até que tá boa minha câmera hoje, bem justinho. Tá bonito, tá bonito. Ah, olha só, tomei banho, pentei o cabelo, ó. Ó, Ó, aí. fizemos a mesma coisa. Olha aí. Que a minha franja tá desse tamanho aqui, né? Hum, E aí ela minha ficava live pendurada e pingando. Eu falei, não, não vai dar isso aí. Mas hoje eu botei um. Tudo bom, Léo? tá certo. Tudo bem, Christian? Tudo tranquilo e contigo? Estamos aqui, né? Exercício Maravilha. de paciência, exercício de paciência, e fazendo as determinações que o professor mandou, né? Como todo bom futebolista, não sai de casa, né? Que loucura Não sai isso. de casa. Deixa eu dar uma olhada, ver que horas são. 22 horas, olha que precisão. Vamos Olha aí. começar? Vamos sim. Vamos dar tapa para sincronizar o áudio. Ótimo. Agora sim, agora sim. Agora sim. Estamos aqui com Léo Cruz, poeta Léo Cruz. Hoje vai ser um papo um pouco diferente de quadrinhos, mas eu vou tentar fazer analogias, porque é de onde eu venho, tentar estabelecer pontes com o Léo, né? O Léo é uma figura conhecida no mundo das feiras. Em várias feiras ele está, geralmente com a sua parceira do crime, a Cris Mitsui, dividindo mesas e levando poesia para o público consumidor. Isso é importante. Léo esteve presente na 25ª edição do Feirão das HQs no Discobar. Léo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Christian, o convite para estar presente aqui. Eu vi que essa semana ainda tem mais alguns para rolar ainda, artistas muito legais. Eu Sim, consegui assistir um pouco ontem da do Luan, mas eu assisti depois ali no GTV, né, que ficou ligado, que ficou salvo ali. sim. Muito Sim. bom. Mais uma vez, brigadão aí pelas palavras e pelo convite. Não, é isso aí, eu comentei com ele ontem. Olha, o pessoal segue produzindo, segue escrevendo, segue desenhando e tal. Feirão parado, tem que dar visibilidade, né? Para que Claro, ali adiante, ali na esquina, quando as coisas voltarem, as pessoas não fiquem desestimuladas, né? Porque o com certeza. desestímulo é uma coisa que mata o artista, né, cara? Ele produz, não tem retorno nem financeiro e nem de palavras e tal. E nessas feiras Com que a gente certeza. vai, eu geralmente não fico alugando muito as pessoas, né? Porque o cara tem para vender. Esse é o ponto. Ah, e querer expor minha arte, beleza, mas tem que vender tua arte para ter o estímulo financeiro também, além da interação com o público, que é muito bonita e tal. Vamos começar então pela nossa cultura pop. A Pô, tua primeira lembrança, o que tu te lembra? Foi desenho animado? Foi filme? Foi um quadrinho? De onde é que. Tua primeira lembrança da cultura pop, onde é que vem? a minha primeira lembrança de cultura pop Hum, é um pouco. Ela foge um pouco de quadrinhos, mas ela tem uhum, muito a ver com os desenhos que a gente via na minha época, né? Eu sou ali de uhum. 95, então eu me lembro mais ou menos ali início dos anos 2000, um pouquinho antes, ou por ali, que era de Power Rangers, cara. Era uma das Ah, primeiras coisas pop que eu via, que eu era fissurado quando era pequeno. Inclusive, ah, quando eu era bem mais novo, eu adorava, eu era viciado nisso. Acho que toda criança, mais ou menos ali, que nasceu nessa época, que eu tenho um apreço muito grande por isso. Eu lembro que um cachorro meu, na época, inclusive, eu ah, batizei, eu junto com a minha mãe, a gente batizou dando o nome de um Power Ranger da época.
Então eu lembro muito, eu tinha muita essa coisa com os Power Rangers, né, de cultura pop. Essa cultura pop oriental, ela tem um saldo positivo com as pessoas imenso, né, cara? Porque assim, Claro, as coisas que eu consumia na minha época lá era Spectrum Man, Speed Racer e outros desenhos animados, sabe? E eu não me lembro assim de nenhum desenho que eu disse assim, isso aí eu não gosto, sabe? Cara, era tudo muito bacana. Acho que também é pela idade, né, que a gente está consumindo isso, né, Léo? claro, e como a gente falou desses produtos orientais, é muito legal que a maioria desses produtos não chegavam para a gente direto das indústrias de lá, né? Das Uhum. indústrias do Oriente. Elas chegavam muito do Ocidente, o americano, ele escolhia os conteúdos que achavam serem interessantes e nos jogavam para cá, né? E o Brasil Já, sempre recebeu muito desses conteúdos desde sempre, né? já vinha meio que pré-selecionado, assim, que tinha dado certo, né? É, Tem isso também. é verdade. E vamos começar a entrar aos poucos na tua seara, que é a seara das letras e poesia, etc e tal. Isso, Poesia. Vamos estimular a memória pela poesia. Primeiro os claro. consumos, as coisas que tu começou a ler ou ouvir. Como é que foi? Tu ouviu alguém declamar uma poesia? Tu leu a poesia, uma professora? Como é que é a tua primeira lembrança sobre a poesia? Claro, a minha primeira lembrança de poesia, ela vem muito de casa, assim, porque minha mãe sempre escreveu poemas e tal. E acho que uma das primeiras coisas que eu me lembro foi ela recitar ou eu ler alguma coisa dela, né? Então sempre foi uma coisa mais caseira, assim, pra mim, Muito né? O bacana. primeiro contato. E quando é que tu começou a te arriscar a escrever poesia? Eu comecei a me arriscar com a questão das poesias ali no ensino médio, né? Aquele momento Hum, ali muito especial para o adolescente, que ele tem suas dúvidas e tem seus momentos ali. Foi muito estimulado por isso na escola. A gente estava num período também de escrever poesias, aqueles momentos literários das aulas de português. E eu gostei bastante. Eu já tinha um pouquinho desse gosto de casa, né? E eu fui uhum, desenvolvendo isso. Eu comecei a desenvolver lembro que na época hum. a gente tinha que desenvolver um blog para a escola, né? Blogspot ali. E eu fiz os trabalhos que tinha que fazer naquela época e eu gostei disso. E eu fui começando a postar ali meus primeiros poemas, assim. Então foi mais, não foi nem Facebook, nem Instagram. Foi mais de blogs lá atrás. Então foi bem legal essas Olha que experiências. bacana. É, eu É, estava pensando agora aqui, porque a poesia, Léo, eu acho que ela é muito. Vou fazer uma analogia, grosso modo, né? Se a matemática sim, ela é a mãe das ciências exatas, tá? A poesia ela é a mãe das ciências humanas, cara. Acho que tudo pode sim, derivar dali. Porque a poesia é como se fossem os filmes, os quadrinhos, né? Tem de tudo que é gênero, tudo que é tamanho. Todos claro. os países produzem poesia, né? Então, essa tua experiência aí no ensino médio, tu vê que, por exemplo, foi uma tarefa assim, que eu não tive no meu ensino médio, eu sou um pouco mais velho que tu, sabe? A poesia Sim, era como se fosse um apêndice da literatura que já era um apêndice da língua portuguesa, entendeu? sim, Então ficava muito sim, lá, com certeza. muito nichada, e como se fosse uma. Olha, e tem também a poesia que é, grosso modo, é isso, aquilo, versinho, daqui a pouco tu vai para o vestibular, aquela decoreba e nunca mais. Fala um pouquinho Com sobre isso para mim, certeza. sobre a percepção que as pessoas têm da poesia, como é que ela pode influenciar na vida de uma pessoa, né? Claro. Como tu bem comentaste, tem poesia de tudo que é gênero, todos os estilos, para todas as idades e tudo mais. Esse é um primeiro ponto, né? Outro ponto que eu acho que afasta um pouco as pessoas da poesia e que tem muito a ver Hum, com as escolas, né? Não criticando aí todo o sistema, mas a questão de tu abordar obras antigas e bastante defasadas, não que sejam obras ruins, elas podem ser maravilhosas, né? Mas a questão é que são obras que perdem um pouco com o senso de realidade de quem está lendo, né? Então isso completamente afasta as pessoas. A literatura em si, no meu ver, tanto isto eu vou abordar contos, tudo, né? Ela precisa ser adequada ao leitor,
né? Então, tu não consegue, para ser uma criança e tal, um adolescente, talvez Fernando Pessoa, com aqueles poemas clássicos. Fernando Pessoa é um exemplo ótimo ainda, mas tem poemas muito mais antigos e antiquados, né, que só afastam as pessoas. Eu acho que uma coisa interessante para aproximar as pessoas é fazer com que elas leiam coisas que tenham a ver com a realidade delas, né? Isso que tu comentou, de ter uma poesia de tudo quanto é gênero, com certeza tem um gênero e um estilo que ela vai curtir, né? Porque assim, eu tive uma experiência agora faz uns 4, 5 anos com meu pai, o meu tio e a minha mãe, cara. Tava conversando na casa da minha avó e tal, e aí veio aqueles papos de colégio, né? Porque o meu pai é mais velho Sim, que eles 2, 3 anos, né? Então o meu tio, irmão do meu pai, estudou com a minha mãe, que vinha a ser a mulher dele depois, e com mais outros né? da mesma patota, assim, sabe? E Sim, aí estão falando sobre a professora fulana de português, não sei o quê. E aí, cara, meu tio puxou, né? Meu canto de morte, guerreiros ouvi. E aí foi, cara, eles falaram quase todo o poema. E não só bah, falaram, mas interpretaram, né, dando ênfase. Porque são vozes, né? Um diálogo, Juca Pirama, né? É o cara sim, que foi capturado e o pai que renega e tal, toda aquela história. E aí daqui a pouco eu falei assim, cara, esses caras estão aqui 50 anos depois, se lembrando daquelas aulas da dona fulana e, e evocando a poesia, né? Claro que às vezes é muito mais pela questão da pressão da escola, né? Olha, tu tem que saber e tal, naquela época. Mas o fato é que sim, permaneceu isso na memória deles, né, cara? E assim, no meu caso, foi no caso do cursinho, cara, sabe? Aquelas aulas aqueles aulões, assim, que aí foi sim, o Augusto dos Anjos, né, cara? Eu sou dessa sim. parada, assim, meio o Augusto dos Anjos, o gótico brasileiro, assim, o Muito gótico, bom, muito filho bom. do carbono, do amoníaco, aquelas coisas. Eu falei, isso aí é genial, sabe? É bem assim como tu falou, falta porta de entrada para a poesia no colégio, né, tia? Exato, E eu acho assim que tem exato. alguns autores que, por oferecer essa poesia do cotidiano, eles são boas portas de entrada. A gente tem aqui o Mário Quintana, por exemplo, é um poeta diário, né? Claro, diário demais. Não, tu falaste do Mário Quintana, é perfeito, e eu acho que a gente não explora tanto os nossos poetas aqui em relação a isso, né? Mário Quintana devia ser ensinado desde a primeira série, imagino, de tão Claro, fantástico que ele é. já teorizamos demais. Vamos mostrar as publicações que eu tenho aqui do Léo. Mas eu tenho esta Olha aí, aqui, ó. Ó, ó, um dos zines aí, esse lançados. zinho. É verdade, foi uma época que eu estava lançando os zines mais antes do livro, né? Sim. Muito bom. Que a capa é da Cris Mitsui, o desenho da capa é da Cris, que como tu falou, é minha parceira aí das publicações, da Verso Nankin, né, que a gente tem em conjunto. E esse livro esse zine foi desses, assim, foi o terceiro zine que eu lancei, ou o quarto, alguma coisa assim. E eu gosto bastante dele, foi bem caseiro, assim, eu que editei, a Cris fez a capa, e foi bem no formato zine de ser feito, né. A estrutura dele é muito interessante, né? Porque tu pode ler como se Sim, fosse uma. Tu pode ler ele como um grande poema de fio a pavio, né? claro. Ou tu pode pegar os excertos. Porque cada excerto tem uma. Ele fecha uma ideia em si, né, cara? Eu achei muito bacana Claro, isso. Como é que foi esse teu clique, assim, para tu colocar nessa estrutura aqui? claro. Essa estrutura vem desde das experiências que eu tive com os zines e tal, e criando eles mais. Acho que o meu primeiro zine, eu acho que eu nem tenho mais ele, inclusive, foi quando eu lancei, na época, acho que tinha uns 18 anos, 19, por aí, e eu lancei ele mais como um apanhado de poemas que eu tinha feito em X momento, assim. Então tinha poemas Hum, que não conversavam tanto entre si, então foi mais
na questão de evoluindo e ver que um zine, pelo menos como esse, era mais um conteúdo mais fechado, como tu falou, que ele pode ser entendido como uma única coisa, e eu acho que isso é fantástico, ele é mais um material e não um compilado de coisas, né? Ele é uma obra maiorzinha, assim, por dizer. Ele é um zine temático, né? Você pode pensar É, assim. Todas sim, as partes das poesias se juntam para fazer uma narrativa maior, mas elas em si encerram uma ideia. Olha só aqui, claro. ó. O desapego deve ser praticado aos poucos. Prometo que é a última vez que penso em você nesse segundo. Sim, sim. É quase a questão aquela do só por hoje, né? É verdade, é bem essa questão. A Nesse tem pessoa, alguns né? poemas mais. Não, Pode, não, que nesse zine tem poemas nesse estilo, mais curtinhos, assim. muito bacana, muito bacana. E depois a produção do Léo cresceu e chegamos a este belo livro aqui. É este aqui. Sim, Olha aqui. né, temos ele aí. Olha aí. Maravilha, maravilha. Olha aí. Assim, qualidades, né, cara? Esse é o formato para livro de poesia, sabe? Mais Concordo vertical. plenamente. Acho que é aí que funciona. Porque ele se torna mais pegável, mais manuseável, mais amigo, mais amistoso, entendeu? Outra qualidade que eu vi aqui nesse teu livro foi a utilização desta cor de papel. Sim, Porque o é branco verdade. duro, ele cansa demais a pessoa. Cansa. Eu me cansa ler várias páginas em branco duro e tal. E eu Sim, gostaria que tu falasse mais sobre esse produto aqui, por favor. perfeito. Obrigado aí por ter adquirido os materiais, primeiramente. Né? Quando eu lancei esse livro, eu tava. Primeiro que eu busquei algumas editoras daqui, acho que umas Uhum, duas, assim, para ver valores, e eu achei os valores bem caros para minha realidade na época, assim. E aí, como eu já tinha um pouco de experiência em fazer com publicidade e fazer capas de livro, que eu já tinha trabalhado com isso, eu pensei que eu conseguiria, e com zines também, que eu conseguiria fazer de forma independente, né? Então, uhum, esse livro, a capa, eu peguei um apanhado de livros que eu gostava de poesia, que eu tinha aqui em uhum, casa, e vi que funcionava, não em relação a conteúdo, mas em relação a formato e diagramação, e fui uhum, fazendo um amontoado de coisas que eu achei interessante, e aí se deu o livro. A capa do livro, todo o design do livro e diagramação é do Chablo Lutz, que é um amigo designer aí, também faz quadrinhos, muito, muito bacana, uhum, né? E aí, toda essa questão de o formato, como tu comentou, eu fiz ele baseado nesse formato, ele é um pouco menor, mais estreito, né, como tu comentou, mas ele é baseado num formato que, se eu não me engano, é de um formato da Kozak Naif, que eu gostava de uns livros. Eu não tô lembrando se é Kozak Naif ou da Companhia das Letras, que tinha uns desses formatos, até era bem clássicos esses livros deles, tinha um livro muito bom da Alice Santana, que era exatamente nesse formato, então eu tinha esse livro dela, mas acho que um ou dois, eu basicamente peguei esse formato igualzinho, né, de proporções, que eu acho que funciona também, e uhum. aí eu fui completando ele com conteúdo, né, então foi todo de forma independente, foi bem interessante fazer ele, até hoje em dia, as vendas e tudo é comigo, né. Não, e outra, assim, teve o financiamento coletivo do Catarse, e é muito bacana que tu colocou isso aqui, cara, nas primeiras páginas, Claro. entendeu? Geralmente, por exemplo, o mundo dos quadrinhos, geralmente é lá no fundo que o cara deixa todo aquele monte de pessoas e tal, para. Aí eu olhei assim, pô, o cara colocou já de cara, eu falei, mas é óbvio, tem que colocar nas primeiras páginas, porque as Claro, pessoas, por causa do apoio delas também, que esse produto apareceu, né, cara? Então, nada mais justo com que se coloque de cara, assim.
E eu também percebi Claro, que tem algumas poesias que estavam neste zine que também vieram para cá, né? Então claro. aqui tem um aqui que eu gosto muito que também dá o nome pro livro. Tá aqui, ó. Então você veio e me bagunçou, mas ainda não há um furacão com seu nome. Muito bacana, assim. Então, Obrigado. porque né, os furacões têm nomes de pessoas, de mulheres e tal, né? E assim, Isso. olha, mexeu comigo, mas também não foi grandes coisas, assim, né? O cara É, tá sentindo alguma coisa, mas não quer dobrar essa torcer. Então tu vê assim que não foi um furacão. ao longo desse livro que tem muitas coisas diquinhas, sabe? É verdade. Esse poder da pessoa conversar sobre o texto da poesia é que é coisa fantástica disso. Né? Tu escreveu com uma intenção, eu percebi outra, e a gente podendo conversar sobre isso, né? Sobre um pequeno texto, mas com várias interpretações, isso é muito bacana. Tu pensa nisso quando está escrevendo ou é a tua versão e deu? Como é que funciona isso? Eu não costumo pensar na interpretação do leitor, né? Porque como a minha poesia é um pouco mais expositiva, no caso, eu só consigo escrever sobre mim, né? Desde toda a linha que eu escrevo aqui, sou eu aqui, né? Então eu não consigo, eu tenho bastante dificuldade disso até hoje, se eu for querer escrever um poema sobre alguma coisa, né? Então, um poema sobre o Dia das Mães, é uma coisa que eu não consigo fazer, a menos que eu use eu como substância, né? Então é muito legal quando eu vou falar com as pessoas e elas me dão outra versão do que eu escrevi. Eu acho isso fantástico. E como tu comentou lá atrás, de ir nas feiras, né? Nas feiras com Uhum. meus zines, era muito legal. Que muita gente conversava comigo sobre os poemas, estava folheando ali e ia conversando. E eles me davam interpretações que eu não conhecia. Isso é muito legal, né? Isso é muito Sim. legal. Mas eu deixo pro leitor, né? Ver o que ele sente e como ele interpreta. Outro aqui que eu marquei aqui, né? Para Obrigado. pegar carona ruim, amor leve, seja passageiro, nunca cobrador. A pessoa que está numa situação dessas, ou tem alguém que, olha, tem uma amiga minha está passando por esse perrengue, assim, olha só, fulano, entendeu? É que não é a Sim, questão de autoajuda, de coach, ou que seja, mas é a questão de tu ver, tu saber que tu tem um problema e começar a enxergar ele um pouquinho de lado, assim, sabe? Não bater de frente com ele. Olha, vamos ver se tem alguma outra abordagem. Né? sim. Olhar por cima, por baixo, ver como é que é. Quantas vezes a gente já teve problemas e chegou um cara assim e falou assim, cara, eu te entendo, mas olha só, pode ser de outra maneira. E eu acho que a Claro. poesia, ela é, na sua essência, essa outra maneira. Exato. Com certeza. Eu acho que livros de poesia, como tem de todos os gêneros, eu acho que pelo menos nesse livro eu tentei colocar, isso faz parte um pouco do que eu escrevo, eu escrevo coisas muito pessoais e muitas vezes ligadas às bads, né, aos problemas que a gente tem, Sim, mas acho que isso não impede de ter uma linguagem bem humorada, né? Mesmo assim, acho que na poesia a linguagem bem humorada faz todo sentido, ela é o que liga também o leitor ao que está lendo, né? Por mais que possa ser uma leitura pesada, ela não precisa ser desgastante e massiva, né? Então acho que esses pequenos toques assim que a gente pode dar de facilitar e dar pitadinhas de humor facilitam bastante a leitura, né? Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu que é um Claro. consumidor de poesia, etc e tal. Tem poesia ruim? Essa é uma pergunta bem interessante e eu acho que dá para dizer que sim, tem poesia ruim, sim. Olha. Muita gente acho Aham. que diria que não tem, né? Sim, Mas sim. da mesma forma que eu acho que não existe expressão ruim e não existe Uhum. intenção de amor ruim, sabe? Uhum. O que pode existir, mas claro, a poesia, eu comecei muito com querendo me expressar. As poesias que eu vou ler minhas lá, elas não são tão boas, né, quanto as que nós temos aí. Mas sim, eu acho que poesia ruim tem. As pessoas às vezes confundem também um pouco de gênero literário da poesia com
a poesia hoje em dia se confunde um pouco com o desabafo, assim, sabe? Ah, sim. Eu acho que isso não tem tanto a ver. Então, eu consideraria isso poesias que talvez não sejam tão boas e sei lá, talvez por não se encaixarem tanto com o gênero. Não sei o que tu achas. Não, acho que assim, para a pessoa conhecer qualquer arte, ela tem que se dedicar tempo de vida, né? Eu tive sorte, ou prudência, ou sabe Deus o quê, na maioria das vezes, o saldo das poesias que eu li foi bem positivo. Que bom. Mas teve algumas assim que eu falei, meu Deus do céu, sabe? Parece que a pessoa começou ontem, assim, porque eu também penso, Léo, que como qualquer outra arte, fotografia, desenho, ilustração, a poesia, ela tem a coisa da inspiração, mas ela também é um exercício, né, de ir trabalhando com a palavra, de ir ajustando a forma, de saber qual é a tua forma. E eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Passou pelas minhas mãos, assim, esses livros que a gente comprava, assim, na Cidade Baixa, no Bonfim e Sim. tal, o cara chega ali, comprou e tal, eu falei, velho, melhora um pouquinho, sabe? Dá um pouco mais de. Tu via que tinha alguma coisa, mas estava com Sim. muita. Então não estava num formato legal ainda. Uma das perguntas aqui que eu tinha. A poesia para Por favor. ti, ela é um exercício, é um momento de inspiração? Como é que é o teu método de trabalho? Assim, não, hoje tu sai anotando coisas temáticas, tu grava no celular, alguma ideia? Como é que funciona isso? Mas a escrita, para mim, ela sempre foi um pouco mais relacionada com a questão da inspiração, assim. Eu consigo, já escrevi alguns poemas de exercício, assim, de querer escrever e conseguir, mas hoje em dia eu tenho me decidido a escrever mais quando a inspiração vem, assim, porque eu sempre acreditei que a relação do poeta com a poesia é que o poeta é o pintor, a tela e o desenho, né? Então, são essas três Hum, coisas que fazem o poeta. Então, tu sim, pode pintar, claro, por exercício, por fazer, eu acho fantástico, mas na poesia eu acho que o exercício da poesia é o viver, sabe? Então, sair na rua é tá treinando a poesia, né? Mas eu sempre anotei, assim, hoje eu anoto no celular mais, é mais fácil. Uma situação engraçada que eu tinha uma vez muitos Ah. poemas escritos no celular e eu fui roubado, né? E eu perdi boa Ah, parte desses poemas. Hoje em dia eu só uso aplicativos online, porque não dá, tem que ter um backup ali. Né? É que nem perder um caderninho, né? sim, Não, sim, não é legal. vai tudo junto. E assim, fazendo uma analogia assim com os quadrinhos, né? Tipo, assim, tem desenhistas que burilaram seu traço e se tornaram clássicos e tal. Na poesia também, né? Tem pessoas que são de referência. Olha, fulano, Beltrano, X, Y, Z. Acho que dá para fazer essa analogia. Mas eu tava pensando ali, cara, nos quadrinhos também tem muito cara presepeiro, sabe? Utiliza as poses clássicas, não investe muito para ter uma produção rápida e que, na realidade, pouco agrega na arte, mas faz volume para que seja consumido. Isso acontece também na Sim, poesia. Tem poeta presepeiro. Quando tu começa ali, tu já eu sabe, acho, vai mais ou menos por ali, já sei. Como é que funciona isso? eu acho que tem sim, tem sim. É, da mesma questão, e eles falaram, e a gente fala na poesia, né, em todas as artes, que tem muita coisa sendo produzida, e tem muita coisa que já foi produzida, né. Então, se tu se baseia 100% no que uma pessoa escreveu ou desenhou, tu tá copiando, né, tipo, a gente meio que sabe, assim, que não é muito legal, é complicado tu ler uma coisa, um quadrinho, alguma coisa, e tu vê que não é bem a pessoa sendo sincera ali, né. Eu acho que nos quadrinhos isso é mais perceptível ainda, né? Porque não tem como tu fugir de uma pose, de um cenário ali que a pessoa está Uhum. fazendo. Né? Na poesia ainda consegue ir o lado mais subjetivo da coisa, mas né, eu acho que nunca tem problema se tu citar a pessoa que tu se baseou, sabe? Ah, tu fez um poema Sim. baseado em X pessoa, cita ela, não tem nenhum problema, ninguém vai te cobrar royalties por uma citação nesse sentido, assim, de homenagem e tal. Não, e até fica com uma referência, por exemplo, se tu fizer sei lá, um soneto. O meu próximo livro vai ser de sonetos. E tu citar as pessoas que classicamente fazem sonetos, vai ajudar a mim, que vai comprar o teu livro,
aí atrás daquelas pessoas que te inspiraram, né, cara? É uma questão Com toda certeza. até de educação, não de educação de ser cortês, mas de ajudar as pessoas a ter acesso a aquelas outras, ao material que te suscitou escrever, né, cara? Com certeza, com certeza. Eu acho que quanto mais pessoas trazer por meio da poesia, dos quadrinhos, de qualquer tipo de arte, está contribuindo para o teu trabalho e para o do outro também, né? E chegando aí nessa parte aí que tu falou, quadrinhos, poesia e tal, vamos falar na poesia como um produto, né? Que Uhum, eu acho que é aí que se dá o teu diferencial. E também da Cris, que vocês colaboram muito um no trabalho do outro, tem a parceria, né? Do Verso Nanquim, etc. e tal. Como sim. é tu levar poesia para as pessoas no meio de uma feira gráfica? Geralmente são artistas gráficos, quadrinhos, fotografia, algum artesanato aqui e ali. Mas quando a pessoa chega na frente da mesa de vocês ali, e tu tem que apresentar o teu trabalho, o teu produto. Fala um pouco disso, assim, desde da concepção até a pessoa, até tu chegar e ter que apresentar o teu produto numa feira. Essa questão é bem interessante, porque eu me lembro quando eu ia nas primeiras feiras lá atrás, que não faz tanto tempo assim, mas alguns aninhos atrás, eu via muito menos poetas do que eu vejo hoje. Então eu acho que são umas coisas que estão crescendo assim, né? Mas quando eu ia era sempre bem engraçado, porque como tu comentou, em a maioria das feiras que eu fui, a única pessoa que banquinho que tinha um pouquinho de poesia, algum um zine assim, era eu, assim. E eu achava bem legal que as pessoas fazem muitos materiais, vão muito nas feiras, mas agora mais eu acho que a poesia está tendo um pouquinho de espaço, assim. As Hum, pessoas estão fazendo mais zines e tal. A cultura hum, do zine eu acho fantástica, né? E a minha parceria com a Cris foi muito boa por isso, assim. Porque eu fui em umas feiras antes, ela foi também, mas a gente via que faltava alguma coisa para nossa banca, assim. Aí isso criou a Verso Nanquim, que é uma união do verso com o Nanquim, né, da Cris. E isso a gente foi se ajudando nas feiras aí. O pessoal vinha na nossa banca, via poesia, via ilustração da Cris, tinha um pouco de tudo, né? Mas acho que é bem legal esse movimento das feiras que oportuniza para as pessoas, né? Como o Feiramos HQs, que foi fantástico, a participação minha e da Cris, né? É muito legal oportunizar para as pessoas exporem, né? Seja poesia, seja qualquer tipo de arte. E aí tu chega, faz todo um trabalho para ter o teu livro impresso, as pessoas colaboram e tal, e tu chega assim, terminou agora, tá aqui em casa. Uhum, Tem as 200 cópias do meu sim, livro, terminou. Não, cara, agora que começou. Tem que comunicar isso, esse teu livro, tem que ter perder às vezes a timidez, né? Para abordar as pessoas, para olha, isso aqui é assim, assim, assado, aconteceu. Pá, tem que ter um punchline, os caras, o pessoal fala, né? Olha, abordar a pessoa e colocar mais ou menos ela na parede. Olha, é isso aqui que eu tenho, vai comprar, né? Em resumo. uhum, E sim, muitos artistas não fazem isso, a gente estava mencionando lá no começo, e se desestimulam, porque tem imagina só, tem um baita produto que é esse aqui, e tu chega na mesa, na feira, coloca em cima da mesa e baixa a cabeça no celular e fica assim, não vai vender nunca, não vai, né? Não, tu não né? tá aberto para a pessoa, para interação com a pessoa. Com E, certeza. e eu queria que tu falasse também dessa tua parceria da Versa e Nanquim. Eu acho muito bacana essas duas, a palavra e o traço. Fala um pouquinho como é que vocês se conheceram, estabeleceram a parceria, como é que vocês se comportam em feiras. Sim. A minha parceria com a atriz, ela começa ali em 2014, se eu não me engano, que eu e o, o Luciano Ribeiro, a gente tinha que é um ótimo escritor e tem uns quadrinhos muito bons aí também, que a gente tinha uma ideia de uma HQ na época, né? E a gente precisava de algum. A gente escreveu, acho que um volume, assim, tinha mais alguns, e a gente Uhum. precisava de uma pessoa para desenhar, né? Daí a gente buscou algumas pessoas e a gente chegou na Cris ali, só que não era muito o estilo dela, assim. Uhum.
para escrita e ela recusou. Mas eu achei muito legal o estilo dela, né? E ficou me batucando ali na cabeça esse estilo. Até que um dia eu conversei com ela, da gente fazer algum trabalho, assim, que já tinha ido em uma feira ou outra, e que seria legal a gente unir e tal. E nisso a gente uniu, né? Fez a Verso Nanquim, e desde então a gente vem comparecendo nas feiras aí. E acho que a gente já foi, talvez, acho que umas 20, um número mais ou menos por aí, né? Desde aquele tempo ali, então foi bem legal e a gente tem uma relação muito boa de trabalho, assim, dos trabalhos que a gente fez. A gente não tem uma produção tão grande, assim, de todo mês, todo dia tá com alguma coisa nova aí no forno, mas a gente sempre fez bastante, assim, então a gente sempre fez em levas, assim, né? Hoje vamos trabalhar com esse produto aqui, então a gente fazia todo ele, depois tentava vender todo, e quando vendesse todo, ou ficasse no final, a gente fazia mais, assim. Né? E foi muito legal esse contato com as feiras, né? Que a gente participou, que a gente vê um pouco de como é estar ali vendendo, como tu comentou, né? Ter não só a questão do artístico, mas a questão do vendedor ali, né? E é bem interessante. Eu acho que todo mundo que tem alguma arte, que tem uma forma de se expressar, deveria fazer algum material e tentar, assim. Eu não sei se em todas as cidades devem ter feiras, mas imagino que sim, né? Se não, a tua cidade do lado, com toda certeza tem. Então, sempre vai ter uma feira de arte para as pessoas se expressarem, né? Então, eu recomendo muito, né? Tu tinhas me perguntado sobre a questão de como é vender e ter esse olho no olho, né? A questão com os outros Exatamente. expositores. Essa questão é fundamental, né? Se a gente fica muito fechado em vender com a internet, é interessante, é uma forma de vender, mas a gente não conhece tanto o nosso público, eu acho, né? E principalmente numa feira de arte, né? É raras vezes que tu vai conseguir vender muito dinheiro, né? As feiras são mais para interação com as pessoas, né? E são mais para tu trocar ideias, trocar contato, porque tem toda essa questão de ser muito importante não só o feedback do outro, mas também tu conhecer parceiros e pensando na questão comercial, ver quanto é que o teu colega, por quanto ele vende, como ele vende, o que ele faz, o que ele não faz, para tu ir aprendendo, né? E ir É. melhorando cada vez mais a tua banquinha. Agora eu gostaria que tu colocasse os teus contatos, mostrasse o que tu tens de produtos aí para vender. Enfim, o espaço é teu agora Tá? para divulgação. Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer ao Christian, né, e o Fernando HQs pelo convite aí a participar desse grupo aí de artistas tão bacanas que têm participado e vão participar ainda mais, né? Então, muito obrigado por isso. As minhas redes sociais é @poemas do Léo, né, a que eu uso mais para divulgar meus poemas aqui. Tem a rede social da Verso Nanquim, @verso Nanquim aqui no Instagram e no Facebook. E a Cris também, ela tem a página dela que é Cris Mitsui. Então procurem e vejam as artes dela aí, que são maravilhosas, né? Minha parceira de anos na arte aí. Sobre as obras que eu tenho para indicar o meu livro, né? Ainda não é um furacão com o seu nome, que ele está disponível na Amazon, tanto o e-book dele quanto a versão física, né? Então, mesmo em tempos aí de pandemia, eu estou enviando normalmente os livros. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e sigamos aí fazendo arte e divulgando as pessoas. Eu que agradeço a presença e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, Léo, dê arte de presente. Dê quadrinhos Claro, independentes, dê fotografia, ilustração, dê poesia de claro. presente para as pessoas. Sabe? É Eu, fico, verdade. eu fiquei muito faceiro assim quando comprei esse zine aqui, esse livro, e depois eu falei assim, pá, o cara vai lançar um livro, né? Eu falei, pô, que bacana, sabe? Tu vê a, a produção da pessoa crescer e se transformar num produto bacana que é como esse aqui, né? Sabe? Então eu fico Sim, faceiro em ver o desenvolvimento das pessoas que estão trabalhando com arte. Isso me deixa muito bem, me faz muito bem. Obrigado pela presença. perfeito. Obrigado pelo convite, pelas palavras aí. O recado final é aquele de sempre agora, nesse momento de pandemia, né? Fique o máximo possível em casa, ligue para as pessoas que tu gosta,
cuida das pessoas que estão na mesma casa que tu. Peça colo, dê colo, se conheça. Tem dias que tu não vai ficar bem, isso é normal, é assim que funciona. Tem dias que o outro não vai estar bem, tu tem que aceitar isso nele também. Isso é convivência. E só tendo essa convivência mais suave, que a gente vai poder chegar daqui a 2, 3 quadras ali no futuro e dizer que, olha, conseguimos passar por essa. Valeu, Léo. Um abraço para ti. Tudo de Valeu, bom. Christian. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.